No dia 7 de junho de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o vilarejo de Messines, na Bélgica, teve suas estruturas abaladas por um terremoto massivo. Ou pelo menos, foi isso que os soldados alemães que estavam ocupando a área pensaram. Foi apenas quando eles viram os corpos de seus companheiros sendo lançados para o alto, envoltos em grandes bolas alaranjadas de fogo, é que eles, de repente, perceberam que aquilo não era um terremoto, e sim uma explosão. Essa explosão foi tão gigantesca que aniquilou cerca de 10 mil soldados alemães e deixou outros milhares feridos, além de produzir uma onda de choque tão intensa que foi sentida até na França. Só que o mais incrível é que essa explosão não foi causada por uma bomba ou por um ataque de artilharia vindo de cima. Ela foi originada bem abaixo de seus pés. Mas como é que algo capaz de causar uma explosão de tamanha magnitude passou totalmente despercebida por tantos soldados? Bom, a resposta para essa pergunta está nas profundezas do subsolo. Foi lá que uma unidade conjunta especial, formada por escavadores canadenses, australianos, neozelandeses e britânicos, trabalhou de maneira incansável para armar uma das maiores explosões produzidas pelo homem de toda a história da humanidade. Embora os horrores das trincheiras tenham sido muito bem documentados, a história desses escavadores ficou parcialmente enterrada e não é muito conhecida. Mesmo assim, ela continua sendo muito fascinante. Então, coloque seu capacete e prepare-se, porque a história que vou lhe contar sobre os homens topeira que lutaram na Primeira Guerra Mundial vai explodir a sua cabeça. Para conseguir contar essa história direito, antes precisamos voltar ao início da Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, as forças alemãs romperam as defesas da França e da Bélgica. No entanto, esse avanço não iria durar muito. Um mês depois, na Batalha de Aisne, no leste da França, as forças francesas e britânicas estavam obstinadas em deter a ofensiva germânica. Com ambos os lados lutando para sobrepujar o adversário, uma estratégia foi elaborada. Cada um dos lados cavou trincheiras de mais de 2,10 metros de profundidade na terra para manter a sua posição, fornecendo alguma proteção aos soldados contra a artilharia inimiga, que ficavam abrigados dentro das covas fortificadas. Embora as trincheiras proporcionassem para ambos os lados uma defesa quase impenetrável, elas também tornavam praticamente impossível lançar um ataque eficaz contra o inimigo. Então não é de surpreender que eles acabaram em um impasse. Para tentar romper esse bloqueio, as tropas da França e da Alemanha começaram a minerar. Agora você pode estar pensando, talvez um campo de batalha não seja o melhor lugar para começar a procurar por petróleo ou diamantes. Mas eles não estavam minerando a terra em busca de tesouros, e sim atrás de uma coisa muito mais valiosa. O objetivo era cavar um túnel por baixo da faixa de terra de ninguém, que separava as duas trincheiras, até chegar atrás das linhas inimigas pelo lado de baixo. Quando eles chegavam lá, os soldados plantavam explosivos para serem detonados mais tarde, na esperança de obliterar a trincheira inimiga. Em dezembro de 1914, a efetividade brutal dessa tática de guerra dos túneis foi vista pela primeira vez, mas não em favor das tropas das forças aliadas. Na Batalha de Givenchy, 10 minas germânicas, cada uma pesando 50 quilos, foram detonadas sob as linhas da aliança. A explosão, que foi seguida de um ataque de infantaria, resultou na morte de mais de 800 homens, e a brigada indo-britânica Sirhind foi destruída por completo. Esse ataque não foi devastador apenas para os homens que perderam suas vidas, mas também para os soldados que ouviram os contos sobre essa história de terror. Os combatentes estavam acostumados à ideia de tiros sendo disparados contra eles. Afinal, eles podiam ver as balas vindo em sua direção. Mas uma explosão vinda do subsolo? Eles não tinham como saber quando e nem de onde o próximo ataque poderia vir. Um novo método de se lutar uma guerra havia nascido, e ele era aterrorizante. Em resposta, era de se esperar que a aliança, ou mais especificamente, os britânicos, não fosse parar até ter aniquilado as linhas da Alemanha com toneladas de explosivos. Certo? Errado. De fato, eles fizeram nada. Nothing. Os generais do exército da rainha disseram que não havia engenheiros o bastante no fronte para conseguir ter sucesso nesses ataques subterrâneos. Regimentos inteiros estavam sendo varridos do mapa, e os ingleses não tinham uma resposta eficiente para essa situação. Isso até que um tal de John Norton Griffiths entrou em cena. John, que ficou conhecido pelo incrível apelido de Hellfire Jack, ou Jack Infernal, tinha experiência com mineração. Quando a guerra começou, sua empresa de mineração, a Griffiths Company, estava ampliando os sistemas de drenagem e esgoto de Manchester. E foi então que ele teve uma grande ideia. Você pode pensar que a única coisa conectando os escavadores de esgoto e os soldados nas linhas do front era o fedor característico do desespero. No entanto, Hellfire Jack tinha um plano bem elaborado em sua cabeça. Ele queria levar seu grupo de escavadores de esgoto, que eram conhecidos como topeiras, para cavar um túnel no fronte ocidental, em vez de usar picaretas para a lenta e dolorosa escavação de um túnel subterrâneo. Os topeiras de Hellfire utilizavam uma técnica muito mais eficiente, chamada clay kicking, ou chutar barro. A técnica envolvia um homem, o chutador, que se sentava com as costas apoiadas contra uma cruz de madeira, presa entre as toras de madeira que formam a estrutura de suporte da galeria.
Seu trabalho consistia em cravar uma pequena pá afiada no barro à sua frente, usando a força de suas pernas, enquanto o outro homem, o ensacador, coletava todo o sedimento solto em sacos. Enquanto isso, logo atrás deles, um terceiro homem, o carroceiro, carregava os sacos de barro até a saída do túnel, usando um carrinho. Usando seus chutadores de barro para cavar os túneis sob o fronte ocidental, Hellfire Jack acreditava que os britânicos finalmente teriam uma chance de se igualar aos alemães nessa guerra subterrânea. Depois que ficou sabendo da Batalha de Givenchy, ele escreveu uma carta para o governo britânico, explicando seu plano. Mas apesar de seu apelido super descolado e da crescente ameaça dos escavadores germânicos, sua proposta foi rejeitada. Foram necessários mais 2 meses com os alemães dizimando as forças aliadas para que o Departamento de Guerra da Grã-Bretanha finalmente tomasse uma atitude. Então, eles finalmente tinham bolado um plano original, revolucionário, para resolver esse problema? Eles só decidiram finalmente aprovar a proposta de Hellfire Jack, que a essa altura sabia que não tinha mais tempo a perder. Seus cavadores de esgoto partiram de Manchester na hora, e apenas 4 dias depois, eles já estavam abrindo túneis sob as terras de ninguém na França. Mas quem eram esses homens topeira que saíram dos esgotos com a missão de ajudar a vencer uma guerra? Se você imaginou um sujeito baixinho e rechonchudo, coberto de pelo marrom e um nariz esquisito, eu sinto muito desapontar. Eles eram conhecidos como topeiras não pela aparência, e sim por sua habilidade de cavar. A maioria deles tinha mais de 40 anos de idade, menos de 1,62 de altura e nenhuma experiência em campo de batalha. Levando em conta que a idade máxima para se tornar um soldado era de 40 anos e que a altura mínima para se alistar era de 1,60. Esses recrutas, com certeza, eram bastante incomuns. Um soldado de infantaria tinha que passar por cerca de 9 meses de um treinamento preparatório para aprender as regras, ganhar condicionamento físico e tornar-se apto a integrar no exército. No entanto, os homens topeira tornaram-se militares em apenas um dia. Imagina só isso! Um dia você está tranquilo, trabalhando em seu emprego normal. E no dia seguinte, você está cavando a terra de ninguém, no meio de uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade. Isso é o que eu chamo de mudança de carreira. Mas, olhando de fora, recrutar um bando de homens velhos e baixinhos, sem qualquer experiência militar ou treinamento, parece ser uma maneira mais do que garantida de se perder uma guerra. Mas os homens topeiras tinham suas vantagens. A técnica de clay kicking era usada em toda a Grã-Bretanha para cavar esgotos, túneis de ferrovias e rodovias. Isso quer dizer que um grande número de recrutas topeira tinha muita experiência prévia em usar esse método de escavação subterrânea. Só que, mais importante que isso, todos os homens que se alistaram sabiam como era ter que trabalhar nas condições apertadas, frias e escuras dos túneis. Além disso, ser um mineiro ou escavador de esgotos também significava ser fisicamente forte, corajoso e acostumado ao perigo. Em contraste, a Alemanha desprezou o trabalho de seus mineiros. Muitos deles eram enviados de volta para casa, para trabalhar nas indústrias de suprimentos para a guerra. E mesmo os mineiros alemães, que cavaram túneis sob a terra de ninguém, não tinham as mesmas atribuições e responsabilidades que os homens topeira. Os comandantes germânicos não estavam dispostos a permitir que engenheiros de minas civis fossem encarregados de unidades militares. E isso se provou ser um erro fatal. Mas existe uma coisa que é possível fazer, e que nunca vai dar errado. Apertar aqueles botões de curtir e se inscrever, bem aqui embaixo. Eu faço um monte de vídeos de história e curiosidades, para que você não tenha que cavar fundo atrás de conhecimento. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora de volta para os topeiras. Mesmo que os homens topeira não tenham recebido os 9 meses de treinamento militar, eles tinham um espírito de verdadeiros soldados. Veja o escavador William Hackett, por exemplo. Depois que uma mina inimiga explodiu o túnel que ele e seu time estavam cavando, eles ficaram presos em uma galeria sustentada por toras de madeira, com menos de 1,20 m de altura e 70 centímetros de largura. Depois de trabalhar desesperadamente por mais de 20 horas, ele conseguiu abrir um buraco em meio à terra desabada e à madeira quebrada. Hackett ajudou 3 homens a saírem em segurança pelo buraco, e ele poderia ter saído também, mas ele se recusou. Em vez disso, ele decidiu ficar com um 4º homem, que estava gravemente ferido. Mesmo com o buraco desmoronando e ficando cada vez menor, Hackett se recusou a deixar o companheiro ferido para trás. Pouco depois, a galeria colapsou por completo, e nenhum dos 2 homens jamais foi encontrado. Mas tirando de lado a inegável coragem, a experiência dos homens topeira provou-se ser extremamente valiosa. Esses eram homens que estavam acostumados a trabalhar nas condições apertadas, frias e desconfortáveis das minas e esgotos, que podiam trabalhar assim até 12 horas por vez. E mais ainda, existia um número enorme de recrutas que estavam prontos para a missão. Mineiros e cavadores foram convocados em toda a Grã-Bretanha e Império Britânico. E então, quando chegou o verão de 1916, eles tinham 33 companhias de mineração no fronte ocidental, com um total impressionante de 25 mil cavadores treinados, sendo que a maioria alistou-se de forma voluntária. Agora sob coordenação do Corpo de Engenharia Real, os topeiras que receberam a missão de Messines vieram da 171ª, 175ª e do 150ª companhias de escavação britânicas.
e também se juntaram a eles 2 companhias de cavadores canadenses, chamados de castores, e uma companhia de cavadores australianos, conhecida apenas como escavadores mesmo. Eu tenho que admitir que eu tô um pouco decepcionado por eles não serem chamados de wombats, mas isso não importa. O ponto é que eles tinham como alvo a colina de Messines, que percorria do norte ao leste da cidade de Messines, que agora se chama Messines, na Bélgica. Em seu ponto mais alto, a colina chegava a 80 metros acima do nível do mar, oferecendo uma importante posição estratégica de imenso valor para os alemães, que conseguiam observar a posição dos britânicos a partir de lá. Ao capturar a colina, que tem 16 quilômetros de extensão, os britânicos poderiam fortificar a sua linha de frente, permitindo o lançamento de um ataque em direção a Passchendaele, forçando os alemães a recuar ainda mais. Mas capturar essa colina não seria uma tarefa fácil. Os germânicos haviam tomado o lugar em novembro de 1914 e o fortificaram o bastante para ceifar qualquer ataque da infantaria. Então, o único caminho possível era ir por baixo. Assim, nos primeiros meses de 1916, o general Herbert Plumer deu a ordem para que a operação de escavação tivesse início na colina de Messines. O plano consistia de cavar 22 túneis sob as linhas do fronte alemão. Alguns dos túneis ficavam a mais de 38 metros de profundidade e se estendiam por mais de 610 metros sob a terra de ninguém. Isso representava um trabalho de mais de 6 meses para escavar toda a rede de túneis. Então, uma mina foi plantada dentro de cada túnel, para ser detonada posteriormente, e com um pouco de sorte, obliterar o forte alemão que ficava na colina. A explosão massiva seria acompanhada de um bombardeio da artilharia e de uma investida da infantaria. Se tudo saísse de acordo com o plano, esse seria um grande passo dos britânicos em direção à vitória. Mas para que isso desse certo, os homens topeira teriam que passar despercebidos. A única forma de fazer isso era cavar mais fundo do que jamais haviam cavado antes. E para isso, eles usaram grandes tubos cilíndricos de aço, conhecidos como tubulões. Os tubulões eram afundados na infame areia de Kemmel, encontrada no subsolo da região de Flandres. E acontece que a areia de Kemmel é um terreno muito instável, que age como se fosse areia movediça. E se você cavar um túnel por ela, você corre o risco de sofrer com inundações e desmoronamento. Mas graças aos tubulões de aço, os topeiras, castores e escavadores conseguiram chegar a uma profundidade aproximada de 30 metros no subsolo, bem abaixo da areia Kemmel. Nesse ponto, a terra era composta principalmente de argila, que é o tipo de solo perfeito para ser escavado. Sem saber da técnica dos tubulões de aço, as forças alemãs estavam tendo dificuldades para encontrar um caminho pela areia de Kemmel e conseguir cavar tão fundo quanto os inimigos. No entanto, não foi apenas a tecnologia avançada em mineração que ajudou os britânicos. Embora ter um posto no topo da colina de Messines oferecesse aos alemães um ponto estratégico de observação, essa vista elevada também significava que para cavar uma profundidade equivalente à dos britânicos, eles teriam que cavar ainda mais. Mas as forças aliadas não apenas conseguiam cavar os seus túneis muito mais profundos, os topeiras, castores e escavadores também conseguiam cavar muito mais rápido do que os germânicos. De fato, a técnica de clay kicking fazia dos britânicos até 4 vezes mais rápidos do que seus inimigos que ainda estavam usando picaretas. Além disso tudo, o clay kicking não era apenas rápido, ele também era bastante silencioso. Ao contrário da batucação constante dos alemães, quebrando pedras dentro da terra. Dentro dos túneis, o silêncio era indispensável. Dispositivos de escuta como os geofones e os sismomicrofones eram usados por ambos os lados para detectar as menores vibrações. Um pequeno barulhinho mais alto poderia revelar a posição de seu túnel para o inimigo. E se fosse detectada uma escavação no subsolo, eles corriam o risco de ter o túnel explodido por minas subterrâneas, plantadas pelos soldados do exército adversário. Isso não apenas causaria a perda de meses de trabalho árduo, mas também poderia enterrar os mineiros dentro do túnel. Trabalhar em constante silêncio, sem ao menos uma musiquinha para distrair, é o bastante para me deixar maluco. Mas essa era a última das preocupações dos topeiras. Acho que eu nem preciso dizer que esses túneis eram verdadeiros pesadelos para os claustrofóbicos. Eles eram extremamente pequenos para evitar detecção, com menos de 1,40 m de altura. E mesmo que um topeira fosse, em geral, menor que a média dos soldados, ainda não era possível andar totalmente ereto. Como resultado, eles sofriam de diversos problemas nas costas, e mesmo que eles decidissem poupar as costas e engatear pelo chão, suas mãos, joelhos e unhas ficavam cobertos de lama espessa. Mas esse não foi o único preço que esse trabalho cobrava de seus corpos. O clay kicking dependia do poder das pernas dos chutadores, que são mais fortes do que os braços, permitindo que os homens topeira cavassem maiores distâncias em menos tempo. Ainda assim, a tarefa de cavar argila era exaustiva. Na maioria das vezes, os cavadores dividiam um fardo, mas mesmo assim, eles encaravam turnos extenuantes de 8 horas. Trabalhar a 38 metros de profundidade também significava que não havia luz natural dentro dos túneis. E como o fornecimento de energia elétrica era limitado na linha de frente, os topeiras não tinham opção a não ser trabalhar iluminados apenas pela fraca luz de velas. Mas ainda pior do que a falta de luz eram as inundações.
Como eles estavam cavando debaixo da linha d'água, os túneis eram inundados com frequência, e sem bombas de drenagem, os cavadores não tinham opção a não ser trabalhar com água até a altura dos joelhos. O frio, a umidade e as condições insalubres de trabalho a que os pés dos escavadores eram expostos faziam com que eles logo desenvolvessem uma condição chamada bolha de imersão, ou pé de trincheira. A exposição constante a essas condições precárias destruía os vasos sanguíneos dos pés, e pouco tempo depois, bolhas e feridas abertas começavam a surgir, expondo os escavadores ao risco de contrair uma infecção fúngica. Se ficasse muito tempo sem o tratamento adequado, os topeiras poderiam ter que amputar os seus pés e pernas para evitar que a infecção se espalhasse. Só que por mais terrível que tudo isso possa parecer, havia uma coisa que eles temiam ainda mais. Pense um pouco. A Aliança não era a única que tinha companhias de escavação tentando destruir os inimigos abaixo. A Alemanha também tinha seus próprios mineiros, incumbidos com a missão de plantar explosivos sob as linhas de fronte britânicas, ou mesmo de sabotar as missões de escavação dos topeiras. Minas subterrâneas, conhecidas como camouflé, eram usadas não com a intenção de explodir as trincheiras inimigas, e sim de causar desmoronamento nos túneis do adversário. E se eles fossem azarados o bastante para serem pegos pela explosão de uma camouflé, todos dentro do túnel poderiam ser engolidos por um mar de terra. Outra preocupação igualmente angustiante dos homens topeira era que os alemães conseguissem entrar em seus túneis. Se duas galerias se encontrassem em algum momento, os mineiros poderiam dar de cara com os temidos inimigos, a apenas alguns centímetros de distância. Isso acarretava em um conflito cara a cara, brutal e desesperado, digno dos tempos medievais. Os escavadores atacavam uns aos outros com o que quer que estivesse à mão, picaretas, facas e até mesmo as próprias mãos. O embate sangrento só tinha fim quando o inimigo perdia sua vida ou quando o túnel era propositalmente desmoronado. Apesar da ideia perturbadora de ter que lutar com inimigos até a morte ou morrer afogado em terra, havia uma ameaça aos escavadores ainda maior: monóxido de carbono. Com o apelido agourento de assassino silencioso, o monóxido de carbono é um gás incolor, insípido e inodoro, que é produzido pela combustão incompleta do carbono, e é incrivelmente venenoso. Estando embaixo da terra, qualquer ação explosiva, mesmo o disparo de uma única bala, dissipava o monóxido de carbono no ar. Obviamente, quanto maior for a explosão, mais monóxido de carbono é liberado. Então, quando uma camouflé era detonada, uma grande quantidade de monóxido de carbono era espalhado pelo ar. Como a ventilação dos túneis era precária, isso significava que o gás venenoso poderia se acumular e se espalhar rapidamente. Veja bem, a inalação do monóxido de carbono reduz com severidade a quantidade de oxigênio absorvida pelo sangue, e até uma concentração de 0,1% de monóxido de carbono no ar pode ser letal. Uma concentração de 0,2% causa perda de consciência em cerca de 25 minutos. Em casos mais extremos, quando o ar tem uma concentração superior a 1% de monóxido de carbono, isso leva à perda de consciência depois de apenas 2 ou 3 inspirações, e então à morte em menos de 3 minutos. De maneira assombrosa, esse gás mortal ceifou a vida de muitos homens topeira. Mas o número exato de escavadores desaparecidos que nunca foram encontrados ainda é desconhecido. Então, não dá para saber com certeza quantos homens esse assassino silencioso matou. Mesmo assim, muitos historiadores acreditam que não foram as balas, bombas ou desabamentos, mas sim o gás venenoso, o maior responsável pela morte dos topeiras nas linhas do fronte. Embora a morte por envenenamento por monóxido de carbono seja indolor, isso não a torna menos apavorante. A redução do fornecimento de sangue para o cérebro pode causar palpitação, perda de fôlego e perda de controle. Imagine o horror de estar em um túnel escuro e ver seus companheiros rindo sem controle até a morte e sabendo que você é o próximo. No entanto, você já ouviu a expressão "um canário na mina de carvão"? Ela teve origem entre os mineiros que levavam consigo uma pequena ave para dentro das minas de carvão. Os canários são mais suscetíveis aos efeitos do gás, então qualquer mudança em suas condições alertava os mineiros sobre a presença do monóxido de carbono, dando a eles um tempo precioso para fazer a evacuação. Os canários, muitas vezes chamados de o melhor amigo do mineiro, eram mantidos em gaiolas pelos escavadores, mas eles nem sempre tinham canários que pudessem ser usados para isso. Então, eles usavam ratos e camundongos, que também podiam identificar o gás mortal antes que os escavadores perdessem a consciência. Se o roedor desmaiasse ou se o canário caísse de seu poleiro, os homens sabiam que precisavam evacuar o túnel, e rápido. Mas os animais não eram sua única salvação. Os Protomen também estavam lá para resgatar qualquer escavador em risco de envenenamento por gás. Apesar do nome e do apelo geral, Protoman não foi um super-herói da Primeira Guerra Mundial. Esse título vem de um equipamento especial de respiração, chamado de aparato de Proto, usado pelos homens que eram enviados em missões de resgate no subsolo. O equipamento mantinha as narinas fechadas e enviava um fluxo contínuo de oxigênio de um cilindro para o bocal.
por meio de um conjunto de tubos. Os Protomen, mais experientes, podiam passar até 2 horas no subsolo, procurando por seus companheiros caídos. No entanto, por mais bem-intencionados que fossem, eu não consigo nem imaginar o terror de estar desmaiado em um túnel, só para abrir os olhos e dar de cara com um Protomen. Então não é de se surpreender que a ansiedade constante da vida nos túneis levava os topeiras até o limite. Por esse motivo, o álcool tinha um papel importante em suas vidas cotidianas. Embora o álcool pudesse ajudar a diminuir os níveis de ansiedade dos cavadores, isso era um grande tabu para os oficiais de comando. Um chutador em particular, chamado Charles Williams, foi sentenciado a 21 dias da chamada Punição de Campo número 1 por embriaguez, em fevereiro de 1917. Williams era amarrado a um objeto rígido, com a roda de um carro ou um poste, por até 2 horas todos os dias. E ao todo, ele passou mais de 40 horas amarrado. Embora ficar bêbado em uma zona de guerra ativa não seja a melhor das ideias, era de se esperar que os oficiais comandantes fossem um pouco mais simpáticos à situação dos homens topeira, levando em conta a situação infernal em que eles tinham que trabalhar. Mas mesmo sabendo disso, por que será que eles aceitavam um trabalho tão terrível assim, para começo de conversa? Quer dizer, o amor pelo rei e pela pátria, uma hora chega ao limite. Bom, os cavadores podiam receber quantias de até 6 shillings por dia, que equivalem a cerca de $22 hoje em dia. Um salário muito bom para o período de guerra. Em comparação, um soldado de infantaria nas trincheiras só embolsava cerca de 1 shilling e 3 pence, o que não chegava a $5 por dia. A disparidade no salário, como era de se esperar, criou atritos entre os homens da infantaria e os topeiras. Aqueles que ficavam nas trincheiras até compuseram músicas, provocando os escavadores por eles estarem roubando seus salários. Mas eu sou capaz de apostar que nenhum desses soldados faria piadinha sobre isso se tivessem que passar apenas algumas horas na pele enlameada, fria, claustrofóbica e encharcada de um homem topeira. Em junho de 1917, poucos dias antes do planejado para a explosão, todas as equipes de escavadores já haviam chegado às suas locações finais. Ao todo, 22 minas foram plantadas abaixo da colina de Messines. Felizmente, apenas um dos túneis foi descoberto e destruído pelos alemães. Então, os trabalhadores começaram a transportar os explosivos para seu destino final, e os túneis restantes que permaneceram ocultos foram todos carregados ao mesmo tempo com as minas. E eles não usaram 10, nem 20, ou nem mesmo 50 toneladas. Os britânicos usaram 500 toneladas de explosivos. Só para você ter uma ideia, esse é o peso aproximado de não uma, nem 2, mas 3 baleias azuis. Bom, eu não sou nenhum tipo de especialista em explosivos, mas até eu sei que isso é mais do que o bastante para fazer um very big kaboom. Algumas horas antes do ataque, o general Charles Harrington falou com a imprensa e mandou uma mensagem de arrepiar. Eu não sei se nós vamos ou não mudar a história do amanhã, mas com certeza iremos mudar a geografia. E essa observação logo se tornaria realidade. Nas primeiras horas do dia 7 de junho de 1917, a última mina foi preparada e estava pronta. Tudo o que restava se fazer era detonar as cargas. A artilharia britânica parou de atirar alguns minutos antes da explosão, enquanto eles esperavam a ofensiva terrestre começar. O barulho ensurdecedor e constante dos tiros e bombardeios da artilharia parou, e um silêncio perturbador tomou o campo de batalha. Então, às 3 horas e 17 minutos da madrugada, o silêncio finalmente foi rompido. 19 das minas abaixo da colina explodiram com um intervalo de 20 segundos uma da outra, e a erupção foi monstruosa. De acordo com testemunhas, os corpos dos soldados alemães foram arremessados no ar como se fossem bonecos de pano. Grandes línguas de fogo apareceram na terra, e o chão estremeceu com ferocidade. Muitos historiadores estimam que a explosão matou cerca de 10 mil soldados da Alemanha, além de deixar mais de 7.200 feridos em estado de choque e capturados durante o ataque da infantaria que se seguiu. Por mais estranho que possa soar, os combatentes alemães que faleceram primeiro provavelmente foram os mais sortudos. E como se ser arremessado no ar e sofrer uma queda de quebrar os ossos já não fosse o bastante, os grandes torrões de terra que caíam dos céus ainda se encarregavam de esmagar os que estavam caídos no chão. A explosão simultânea fez a Terra tremer por 19 segundos e foi tão violenta que os geólogos da Universidade de Lille, a 19 quilômetros de distância, confundiram o tremor com um terremoto de verdade. Só que ainda mais distante, um aluno insone do Colégio Universitário de Dublin, que fica a 773 quilômetros do local da explosão, disse ter ouvido o som da erupção. É difícil determinar o verdadeiro poder dessa detonação, mas acredita que ela foi a maior explosão feita pelo homem até aquele ponto na história. E esse título foi mantido até 1945, quando foi realizada a experiência Trinity, também conhecida como a primeira detonação de uma bomba nuclear. É isso mesmo, foi necessária uma bomba nuclear para superar o poder dessa explosão de Messines. Com a maioria dos soldados alemães mortos ou feridos pela explosão, as tropas da aliança passaram pelas trincheiras e chegaram ao topo da colina em menos de um dia. Então, pelos 7 dias que se seguiram,
as forças britânicas continuaram avançando, tomando território e repelindo contra-ataques germânicos. No final dessa batalha, as tropas da Alemanha tinham sofrido aproximadamente 25 mil baixas, sendo que mais de 10 mil aconteceram durante a explosão das minas. Não há como negar que o trabalho dos homens topeira, que cavaram sob a colina de Messines, ajudou a mudar o rumo da guerra. E o capitão britânico Grant Grieve até afirmou o seguinte: "Nunca antes na história dos conflitos, os escavadores desempenharam um papel tão vital em uma batalha." Por outro lado, Hermann von Kuhl, um comandante sênior do exército alemão, chamou o ataque de Messines de "uma das piores tragédias da guerra para a Alemanha." E o impacto do trabalho dos topeiras ainda pode ser sentido, mesmo muito tempo depois da guerra. Em Der Weltkrieg, que narra a história oficial da guerra na visão da Alemanha, que foi publicada em 1939, eles listam a Batalha da Colina de Messines como a segunda razão principal para a derrota alemã. E isso é realmente incrível para o trabalho de um grupo de cavadores e mineiros que trabalharam enfiados embaixo da terra. E pensar que no começo todos faziam pouco caso dos homens topeira, mas depois disso eles foram considerados alguns dos combatentes mais valorosos do fronte ocidental. E isso serve para nos mostrar que às vezes os heróis podem aparecer dos lugares mais inesperados. Mas e aí? Qual foi a parte dessa história maluca que deixou você mais surpreso? Conta aí nos comentários abaixo. E já que você tá aí, por que não aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal? Obrigado por assistir e até a próxima!